Eu vejo que tem duas teses hoje que estão crescendo muito, né, isso até pegando em números, né? A primeira é liquid staking, né? O pessoal tá vendo bastante. Acho que a gente até podia falar, o que vocês estão vendo aí de liquid staking aí? O que tem de bacana aí? Cara, quando a gente fala de liquid staking, a gente tem que dar um passo atrás e entender primeiro um conceito básico da Ethereum e que se expande para todas as outras plataformas de contrato inteligente. O que mantém uma internet rodando? Muitas vezes um servidor centralizado, ou vários servidores centralizados, não vou dizer a internet como uma entidade global. Mas quando você interage com algum site, você utiliza um aplicativo de banco, foi ontem, né, que quase todos os bancos aqui no Brasil saíram do ar. Foi a AWS? É verdade? Será? Cara, não sei, eu não cheguei a... Tem um rumor aí, né? Porque foi vários, né? Eu não cheguei a me aprofundar, mas esse é um belo exemplo, né? Como a AWS é um servidor de nuvem de uma empresa centralizada que mantém um software funcionando. O que mantém uma blockchain funcionando? Vários servidores de uma forma extremamente descentralizada, fazendo com que aquela blockchain funcione. E qual que é a forma deles se comunicarem, da gente garantir que eles estão se comunicando da forma correta? De que eles não vão falar que ao invés de que eu te transferi um Bitcoin, você me transferiu outro Bitcoin. Não falarem que uma transação é fraudulenta, de uma coisa que existe naquela blockchain não é verdade. Algo chamado mecanismo de consenso, que é a forma como esses computadores, que a gente chama de nós, né? Eles se comunicam e como que a gente gera incentivos econômicos para que eles se comuniquem da forma correta. Na maioria das plataformas de contratos inteligentes, das blockchains do mercado, elas funcionam via do mecanismo de Proof of Stake, que é você colocar seu capital como garantia para você fazer o seu trabalho. Então, no final do dia, não é se eu não fizer meu trabalho bem, eu não recebo. Não, é se eu não fizer o meu trabalho bem, eu perco uma puta de uma grana que está em calção. Quando, sei lá, você vai alugar um carro, você coloca uma grana em calção para garantir que você vai devolver aquilo. Você coloca uma grana em calção, você aposta uma grana para garantir que você vai fazer o seu trabalho direito. Eu aposto 10 mil reais que eu vou pagar meu aluguel em dia, né? Qualquer coisa você perde aquilo lá. Você pega o Sentido dinheiro, econômico por uma outra ótica, né? Sem ser o Perfeito. POW. Perfeito. A gente pode entrar aqui e falar, cara, teoria de jogos, ir para mais a fundo na mineração do Bitcoin, mas no final do dia é um incentivo econômico para manter uma blockchain rodando. Qual que é o problema? Se é que tem um problema, né? Mas o mercado encontrou um problema aí. Para você rodar um nó de validação de uma blockchain, para você validar, garantir que essa blockchain é segura, você precisa de conhecimento técnico, você precisa de um computador muito específico para fazer aquilo e principalmente, no caso da Ethereum, você precisa de um capital de entrada. A Ethereum, ela só deixa você validar a blockchain dela se você tem 32 Ethers, que hoje o Ether está a $2 mil, então a gente está falando de $64 mil para você começar a pensar, a validar. Só que, beleza, isso daqui você garante que todo mundo que vai validar são pessoas boas, porque ela tem muita grana, ela tem um computador especializado, ela tem conhecimento técnico, isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, você limita muito quem vai conseguir validar aquela blockchain. Você, a gente não consegue validar aquela blockchain, garantir a segurança daquela blockchain e ganhar o que a gente ganha por estar prestando esse serviço. Aí o mercado, ele se moldou. Isso que é lindo de livre mercado, cara. A Ethereum, acontece uma coisa sempre, não só na Ethereum, o mercado de cripto como um todo. Sempre que tem um problema, o mercado se molda para resolver o problema de uma forma... Surge um problema, surge uma solução junto. Exato, cara. E pensa na Ethereum quase como se fosse uma estatal. Sempre que tem um problema num serviço estatal, surge algum problema, alguma empresa privativa, resolver esse problema. Nossa, cara, essa foi foda. Mercúrio foda. diz, Au. o Ethereum é do Estado. Ethereum é igual Não era do governo. JP Morgan? Foda. Cara, ser do E o Estado é uma Vitalik é o coisa... presidente. Ser uma estatal é uma coisa pior ainda do que ser do Estado. Foda. A Ethereum é uma Eletrobras. Percebe? Isso. Cara, foda. Dolorido. Mas, Nossa, cara, achei... pensa como se fosse um bem público. Eu não vou dizer uma estatal. Nossa. Um bem público que todo mundo se beneficia daquilo. Porém, foi desenvolvido de uma forma que tem uma barreira de entrada ali, o mercado de forma privada, outras soluções foram lá para resolver aquilo. A pegada do liquid staking é difícil fazer staking. Então você pega um cara que faz staking por você. Pensa num fundo imobiliário. Cara, eu quero, sei lá, comprar uma cota desse prédio aqui que a gente tá aqui, que ele é muito irado. Ao invés de comprar o prédio inteiro, eu compro uma cota daquilo. Eu invisto menos porque tem uma barreira de entrada muito grande e quem vai se preocupar para investir nos melhores prédios é o gestor do fundo imobiliário. O liquid staking são protocolos que fazem exatamente isso. Ô, Marcelo, você quer fazer staking? Você quer depositar seu capital em staking? Quero, mas eu não tenho 32, eu tenho 1. Beleza. Empresta esse 1 que eu faço por você de forma profissional, te devolvo sua recompensa e como 5%, 10% da recompensa. É um pool, né? É um pool. Final do dia é um pool, é um serviço. Porém, qual que é a pegada disso? É um serviço essencial para plataformas de contratos inteligentes, que é 90% do mercado. Se você vai utilizar cripto, você precisa utilizar uma plataforma de contrato inteligente, você precisa utilizar uma blockchain. É o serviço que mantém ela viva e que é o maior mercado de cripto.
E é um serviço que está passando por uma pernada de crescimento, uma fase de crescimento gigantesca. Enquanto a atividade econômica em plataformas de contratos inteligentes crescer, o capital em staking vai crescer, a demanda por staking vai crescer, a atividade econômica dentro da rede vai crescer e esse setor vai gerar mais receita. Então, a grande destrava de valor, por isso está crescendo muito agora, foi que a Ethereum passou pelo demerge e o Proof of Stake dela entrou de forma ativa no final do ano passado. E agora o mercado está vendo como o Proof of Stake da Ethereum, como o mercado de stake na Ethereum é lindo. Você consegue seu Ether que estava na sua mão, agora ele fica na mão de outra pessoa e em troca disso você ganha 5% ao ano em dólar, não em dólar, em Ether. Você fala, pô, pra mim faz total sentido. Eu não vou deixar meu dinheiro parado na conta, eu vou deixar meu dinheiro na poupança. É quase como se fosse o CDI cripto. Aí, meu filho, o mercado tá crescendo absurdamente. Já cresceu muito no passado. Esse ano, a quantidade de Ethers em stake cresceu já 58%. Quantos por cento tá hoje? Você não tem esse 21. número? No dashboard que eu tô vendo é 21, né? Às Já, vezes- já bateu já. 22 nos quebrados já, cara. acho que deve, às vezes muda a métrica. Semana retrasada cresceu 0,4%, semana passada já cresceu 0,5%. E a curva tá exponencial crescendo, entendeu? Pô, depois ainda- me passa o dashboard que você tá vendo, que o que eu tô vendo tá 21 ainda. Eu prefiro O dele, eu prefiro o Eu dele. prefiro dele. Eu gostei mais do seu. Não importa qual tá perto, né? E isso é legal porque a Ethereum muda esse mecanismo de consenso, então, assim, ainda tem pessoas que, tipo assim, compraram o seu Ether e esqueceram o Ether lá e ainda nem descobriram que dá pra fazer isso, porque tem outras plataformas que já nasceram com esse staking, daí sim a porcentagem vai ser muito maior, né? A Já média começou do com mercado isso, né? tá em 50%. Outras plataformas que já têm Proof of Stake há mais tempo, 50% dos Tudo tokens estão em 50. stake. Né? Que a Cardano é 50, Avalanche é 50. Nossa, tem que crescer muito ainda, hein? Tem muito pra Tem crescer. muito espaço para É crescimento. porque não tem por que não crescer, né? Se você faz o staking bem feito, né? Então, mas eu acho que um dos motivos aí, fazendo uma crítica, talvez Uhum. seja justamente essa forma de você ter o nó, né? Porque muitas pessoas não querem delegar usando um staking as a service, tipo uma Coinbase, uma Kraken da vida. Uhum. E também não querem correr risco de contrato inteligente como uma Lido. Perfeito. Porque você sai de um risco e cripto é a dimensão de risco, né? Vai somando risco, né? De certa Você forma. vai Você adiciona aumentando um o risco, risco. perfeito. Então, eu acho que esse supply tender, não acho que ele vai crescer tanto por essas... Primeiro, por essa barreira. Segundo, pela quantidade mínima de ETH que você precisa para fazer. Não que ela seja alta, no fundo ela é baixa. 32 ETH não é nenhum absurdo. O problema é que o ETH é muito caro. Né? No Avalanche, por exemplo, se eu não me engano, eram 10 AVAX, 5 AVAX. Não. Esse número ele foi... Era 25, isso- é. Não, mas tem uma... É que não, tem peraí. delegador e validador. Isso, Uhum. exatamente. É que esse... Eram 2.000 AVAX, acho, para fazer Isso, o ainda nó, o validador, e para delegar uma quantidade bem pequena. Então- A Ethereum ela preferiu por não fazer um modelo de delegação, e esses 32 Ethers, eles foram concebidos em um outro momento de mercado, que 32 Ethers não era tão relevante assim. Inclusive, já começa algumas discussões na Pra comunidade para reduzir. Não acho que vai acontecer, mas eu entendo bastante a crítica, isso foi bem levantado umas 4, 5 semanas atrás, quando o próprio Vitalik falou que ele não coloca todos os Ethers dele em staking, porque ele falou porque é muito arriscado. Nem ele, nem o Justin Drake, né? Os Exato, dois que são, falaram, cara, né? duas putas figuras super influentes dentro do ecossistema da Ethereum. E ele falou, cara, porque tem muito risco. E tem muito risco. E eu, Gabriel, eu não colocaria 100% do meu Ether em stake na Lido, por exemplo. Jamais. Eu colocaria 100% do meu Ether em staking, sim, se eu conseguisse fazer com uma infraestrutura extremamente robusta, bem descentralizado, não utilizando só um servidor. Provavelmente você colocaria em 10 provedores de staking diferentes. O problema é que hoje eu não conheço 10 provedores de staking que eu confio. Sim, No máximo 3 ou 4, no máximo. Então, com certeza, eu Eu acredito que rodei um nó, agora, inclusive daqui a um pouco vai entrar no ar. Eu rodei alguns nós lá. Rodei um na Kiln, né? Que KILN, né? Isso. Que lá é só de 32 em 32. Peguei a fila na Beacon Chain, uma fila de uns 45 dias É bizarro, pra né? fazer. Aí depois eu rodei mais 2, aí, assim, reduziu bem. Já tava em 30 dias a fila. Mas vai entrar no ar. Eu tô até curioso pra ver como é que vai ser esse processo. Mas de qualquer maneira, tem um risco. Sim. Né? Esse cara que amarrou o meu Ether. A rede, a ecossistema da Ethereum, né? O pessoal do desenvolvedores da Ethereum chamam vocês, né? Pessoas que rodam nó desse tipo como a fundação do ecossistema, que é o elo mais seguro do ecossistema, porque se tudo der errado, uma Lido, uma Coinbase, uma Kraken der errado, o ecossistema, a segurança do ecossistema, ele vai se basear em pessoas que são o que eles chamam de solo stakers, né? São os caras que rodam o nó de validação dentro da casa deles e realmente fazendo isso com setup de segurança que, em tese, ele é o melhor. Por quê? Porque ele
se todo mundo fizer isso, a rede vai ser muito mais E descentralizada. aí acho que tem a crítica do Liquid Staking, né? Que ele é um problema ele gera um problema grave de centralização. Gera. Hoje, 32% de todo o staking da Ethereum tá na mão da Lido. 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 Então, cara, se esse... Cara, e se somar o que tem de Staking as a Service também na Kraken, em mais algum lugar aí, Ah, não. dá passa 70%, 80% da rede, né? É que eu pela não sei maneira... se chega tanto, mas é um valor... Se adicionar ó, Coinbase, Kraken e Binance... Coinbase, Kraken, chega, Binance. chega próximo desses 60%. A gente tinha visto esse dado, né? Mas quando a gente fez a análise do Ethereum, a security ou não, a gente Mas tinha isso aí, feito... se você fizer no Bitcoin, também você chega numa conclusão que as parecida. pools, que você vai Que ter... 70% do tá na hash mão rate de tá na mão três de três, mineradores. quatro. É que pela maneira A grande crítica, só fechando esse ponto, a grande crítica dos Bitcoiners também pra Ethereum é que, cara, se você tem a maior parte da quantidade em staking, você consegue controlar a rede. E na concepção deles é que o Proof of Work ele funciona com uma dinâmica diferente. Mas eu não concordo porque no final do dia o cara ele tá colocando o capital dele em staking. É. Então o incentivo econômico para ele não fraudar a rede se mantém, entendeu? Então, eu continuo acreditando que são dois algoritmos de consensos diferentes para cada uma da sua proposta, mas ainda assim os dois seguros. Não acho que existe Também uma acho. guerra entre Alguns têm Proof of Stake. vantagens, todos têm suas vantagens e desvantagens. chega né? aquele ponto que é assim, não é que só um vai funcionar, o outro vai quebrar. Os dois podem funcionar. Perfeito. Mas essa questão aí da quantidade em stake é interessante, porque uma época eu achava também, falei, não, vai ter 50% dos ETH em stake. Meu, se for 50% em stake, sei lá o preço do Ethereum, né? Vai para $50 mil. Eu acho que talvez, pelo menos no curto prazo, tá? Vamos pensar aí para os próximos 2 anos, ó. Que, 2 anos em cripto equivale quanto no mundo normal? Uns 50 mil 20? anos. 50 mil anos? É igual a idade de cachorro, né? É igual a idade de cachorro. É tipo uma distinção de era, período paleolítico, aquela coisa assim, uma outra era. Vamos pensar aí nos próximos 2 anos. Porque eu acho que assim, Cardano, Avalanche e essas outras, elas já foram criadas como blockchains proof of stake, então a galera já começou colocando tudo em staking. Então, assim, eu lembro que o Avalanche, quando foi a mainnet pro ar, já tinha 60% em stake. Não é que Solana começou é muito grande também, eu acho que próximo dos 80%. Então eu acho que tem um pouquinho a ver com essa origem e tal, até que acaba ter, por exemplo, o pessoal que compra, o pessoal que comprou no ICO não podia usar, mas já deixava em stake. Tem uns lances assim. E o Ethereum não tem isso, né? Então talvez o Ethereum, não sei se chega a 50. Eu acho que daqui uns 2 anos, na minha visão, talvez fique em 30, 35. Mas aí, o que vocês acham? Eu queria saber, você acha que chega mais? Muito Legal. mais? Cara, a gente vai ter que ver como que o mercado se desenrola, até pra gente ver se a dinâmica... Hoje o staking é dominado pelo liquid staking, mas a gente pode ver, por exemplo, players centralizados. Por que hoje uma Coinbase ou uma Kraken, uma Binance não investem muito pesado em crescer na indústria de staking? Porque você tem um risco regulatório grande, principalmente na Coinbase e na Kraken. Então a gente pode ver a dinâmica do mercado mudar. Uma coisa, por exemplo, que é uma puta de uma destrava pro business de staking, sai um ETF de Ether com staking. E o que esses caras vão fazer? Esses caras vão utilizar uma Figment, vão utilizar uma Bitcoin Suisse, que são nós, profissionais, a própria Coinbase oferecendo o serviço de validação para esses caras, só que é um capital gigantesco entrando. Então aí a gente pode ver uma perda de dominância de liquid staking e outros business de validação crescendo, tá? Mas um cenário base que a gente pensa, eu converso bastante isso com o nosso analista de Ethereum, eu acho que vai chegar em algo entre 35% e 40%, tá? A minha taxa terminal, assim... Terminal. Imagino que fique Tá girando mais em torno disso. parecido com a minha. Até porque se o capital em staking crescer e a atividade da rede não crescer, a recompensa vai sempre cair, né? No final do dia, a recompensa é a atividade econômica dividido por quantas pessoas você está distribuindo esse dinheiro, né? Então, considerando o crescimento da atividade econômica... Ele tende a atingir um... ele chega no ponto platô ótimo, ali, né? E eu acharia... vou dizer, como que eu posso dizer? Acharia ok se ficasse em torno de 35%, 40%. Que é muito, hein? Você pegar o histórico Muito. do Ethereum, meu Deus do céu. E eu acho que é por isso que o Ethereum até não caiu tanto o preço nesse bear market, que lá em 2018, 2019 caiu muito mais. Que agora tem uma escassez absurda, né? Também o Ether ele se aproximou muito do Bitcoin, se consolidando muito como esse segundo grande player de cripto, né? O Ether era altcoinzinha no último ciclo, né? No ciclo de 2018. Era Bitcoin e resto. Agora é Bitcoin, Ether e resto. Sim. Se consolidou, né? consolidou. Parou de ser uma coisa... Perfeito. Uma alt normal para ser uma... Tem gente hoje que nem classifica Ether como altcoin. Como altcoin,